Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre histórias em quadrinhos. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, de língua portuguesa. Estou aqui com o meu amigo Ozion e vamos juntos tentar fazer um trabalho colaborativo para contribuir com o aprendizado de vocês. Não canso de expressar o meu apreço, dizer o quanto vocês são especiais por estarem aí contemplando, prestigiando nossas videoaulas que são preparadas com tanto carinho. Então vamos lá ver quais são os nossos objetivos? Observem aqui que os objetivos consistem em fazer a leitura e a interpretação de uma história em quadrinhos, identificar a finalidade do texto, reconhecer os elementos que compõem as histórias em quadrinhos. Para entender o que são as histórias em quadrinhos, vamos ler uma história da Turma da Mônica, mais especificamente da personagem Magali, que vocês conhecem bem, né? Quem nunca leu aí uma história em quadrinhos do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, as histórias do Cebolinha, da Mônica, da Magali e dos demais personagens. Então, vamos ver aqui que as histórias em quadrinhos apresentam um número maior de quadrinhos se compararmos com as tirinhas e com as charges, né? Então, vejam que aqui no primeiro quadrinho nós temos imagens, desenhos dos personagens, um sofá, simulando o ambiente onde esses personagens estão. Isso faz com que nós possamos fazer uma inferência, né, e deduzir de que os personagens estão dentro de casa, né? E aí nós temos aqui também uma logomarca, né, e está escrito Turma da Mônica em Meu Bolso Feliz, iniciativa SPC Brasil, meubolsofeliz.com.br e assinatura do Maurício, né, abreviada ali, se referindo ao Maurício de Souza. Então observem que nós temos as palavras que constituem a linguagem verbal. E nos balões de diálogos também temos bastante linguagem verbal, né? Então o pai da Magali chega e diz: Magali, sua semanada. Eba, tô rica, não sei nem o que vou fazer com tudo isso. O pai diz aqui no terceiro quadrinho: posso te dar algumas dicas? Claro, pai. Você pode comprar aquela caneta com 4 cores que me pediu. Uma coleirinha nova, com guizo, pro mingau. E aí, balão de pensamento, né? Tá a Magalu pensando no mingau ali, né? E no outro quadrinho, ou o novo sorvete de melancia que você queria experimentar. Então, temos os balões de pensamentos ali ilustrando, né, o que a Magali está pensando. Continuando. Gostei das ideias, pai. Vou ver se consigo comprar 2 coisas. O pai responde: então, veja suas prioridades. Assim, aprende a administrar o seu dinheiro. E, por fim, a gente tem ali a Magali dizendo: é verdade, vou comprar somente a caneta e, no mês que vem, compro a coleira. Assim, não gasto toda a minha mesada de uma vez. Aí o pai fica feliz, né? Dá um sorriso e que espertinha, né? Ele exclama. Então, vamos fazer aqui uma reflexão sobre a nossa primeira atividade. Então, eu trouxe agora nesse slide todos os quadrinhos que nós fizemos a leitura na íntegra para vocês analisarem. Vocês vão ficar com ele disponível no slide para visualizar melhor e vão responder aqui a nossa primeira questão. Na letra A, o que você vê nas imagens da história em quadrinhos Meu Bolso Feliz? E na letra B, do que trata a história em quadrinhos? Explique. Então, nós temos aqui uma oportunidade para treinar, desenvolver a proficiência na língua escrita. Vocês vão tentar responder aí as 2 questões por meio de 2, 3 frases, de repente, para cada questão e aproveitar esse momento de treinamento da escrita, ok? Além de fazer, obviamente, a correlação entre linguagem verbal e não verbal, que são os elementos constituintes aí das histórias em quadrinhos, ok? Então, um tempinho aí para vocês refletirem e escreverem, dando conta de responder a essas questões.
Retornando então, pessoal, eu tenho aqui uma sugestão de resposta. Se vocês elaboraram na escrita de vocês algo semelhante ao que eu vou apresentar, possivelmente também acertaram, né? Então, se as palavras produziram o mesmo sentido do que eu vou apresentar como sugestão, estou repetindo, sugestão de resposta, vocês também acertaram. Então, vamos ver como que pode ter ficado aqui. Então, na primeira questão, o que você vê nas imagens da história em quadrinhos Meu Bolso Feliz? Vê-se o pai de Magali pagando a semanada à filha e sugerindo a maneira como ela deve usar o dinheiro. Percebam que aqui, né, na fala do pai, ele não usou a palavra mesada, ele usou semanada. Então, provavelmente, ele dividiu a mesada em 4 semanas, né? Um mês tem 4 semanas, e aí ele paga uma vez por semana essa semanada para Magali. Então, aqui a gente também já tem uma pitada de ironia, de humor, né? Para que o leitor comece a refletir de certa forma, porque houve uma ruptura de expectativa, né? Geralmente a gente ouve falar em mesada, e o que pressupõe-se que se receba uma vez por mês, mas o pai da Magali já dividiu em 4 semanas e ele se refere a esse dinheiro que ele dá para ela comprar as coisas que ela quer como semanada, promovendo essa ruptura de expectativas do leitor. Então, na letra B, a gente tem a pergunta do que trata a história em quadrinhos e para vocês explicarem, né? Então, a história trata da educação financeira, ou seja, aprender a fazer bom uso do dinheiro, né? Então, se vocês escreveram algo semelhante, colocaram aí alguma coisa referente à importância dos pais educarem financeiramente os seus filhos para que saibam fazer a economia do dinheiro, para que aprendam a estabelecer prioridades, afinal de contas, nunca se pode ter tudo o que se quer, né? É necessário ver o que realmente é importante dentro das condições financeiras de cada família, né? Então, nós temos aqui um momento de reflexão sobre o excesso de consumo, o excesso de gasto com os produtos que às vezes não são necessários e a necessidade que temos de estabelecer prioridades e ver o que realmente é importante para gastar o nosso dinheiro. Continuando então, vamos dar sequência. Observem aqui que as histórias em quadrinhos também são conhecidas como HQs, né, de uma forma abreviada. E elas se configuram como a arte de narrar histórias por meio de imagens e textos dispostos em quadrinhos sequenciais. Os quadrinhos podem ter a finalidade de divertir, mas também de ensinar, né? Então vejam aqui um quadrinho que a gente recortou, né? Ele está fragmentado da nossa história em quadrinhos que estamos analisando, ou da nossa HQ que estamos analisando, né? E aqui ela diz: eba, tô rica, não sei nem o que vou fazer com tudo isso, né? Então observem também que com relação à variação linguística selecionada para compor a linguagem verbal desse quadrinho, a variante linguística que foi selecionada é a linguagem coloquial, a linguagem informal utilizada com maior espontaneidade no dia a dia, né? Vejam que ela não teve um discurso formal, e esse discurso dela, por ser um discurso que demonstra uma intimidade familiar, né, por ser uma variante linguística utilizada no contexto intrafamiliar, nos permite então ver na escrita a abreviação, por exemplo, do verbo estar através das 2 letras que se apresentam ali na palavra tô, né? Em vez dela dizer estou rica, né? Estou seria a flexão verbal adequada para conjugar o verbo estar na primeira pessoa do singular, no caso do modo presente, né? Ela está conjugando esse verbo no presente do modo indicativo, mas ele, em vez de estou, ele é abreviado. Então fica tô rica da forma como as pessoas, de uma forma coloquial e espontânea, falam no dia a dia, né? Então essa é uma variante linguística aceitável, né, dentro desse contexto. Obviamente que se ela estivesse num outro contexto, de repente se reportando à professora, né, ou a alguém num supermercado, ela deveria de escolher outras palavras dentro do repertório linguístico dela com maior formalidade, né? Mas aqui tudo bem, é perfeitamente aceitável. Por quê? Porque o contexto no qual se insere aqui, o contexto da enunciação, onde o discurso é enunciado, permite que haja, né, essa intimidade na relação pessoal, interfamiliar, a ponto de também essa intimidade se manifestar na variante linguística utilizada por ela, né? No caso, a linguagem totalmente informal.
Então, continuando as reflexões, vamos agora para a nossa segunda atividade, pessoal. Então, eu vou deixar vocês analisarem aqui, né, os dois quadrinhos e vocês têm duas questões para responder. A primeira é, para qual finalidade essa HQ foi produzida? E a segunda, para que público, né? Então, vejam, cada vez que alguém produz algum tipo de texto, né, o texto de algum gênero textual com características de determinados gêneros textuais específicos, nesse caso estamos analisando as histórias em quadrinhos ou HQs, a pessoa que elabora tem uma intencionalidade e também ela pretende se dirigir a um determinado público, né? Então, mais uma oportunidade de vocês treinarem a escrita respondendo aí a nossa segunda atividade. E aí, pessoal, como ficou a resposta de vocês? Não está muito difícil, né? Vou aqui apresentar a minha proposta, a minha sugestão. Obviamente que sempre eu digo que se vocês responderam algo semelhante, se o discurso elaborado por vocês na escrita vem ao encontro, né, produz o mesmo sentido desse que eu vou apresentar como sugestão de resposta, parabéns, vocês também acertaram, fizeram aí uma reflexão a respeito, né, desse fragmento da história em quadrinhos que foi selecionado para compor esse enunciado da nossa questão 2. Né? Então, nós tínhamos aqui como elementos da linguagem verbal as frases dos personagens, né? O pai se reporta a Magali perguntando, posso te dar algumas dicas? Temos um balão de diálogo, né? E a Magali prontamente responde, claro, pai. E aí o pai, né, dá a primeira dica, você pode comprar aquela caneta com 4 cores que me pediu.
E de repente a gente tem um balão de pensamento, né? Ali a imaginação da Magali tentando lembrar da caneta, né? E ela fica ali com aquela expressão de será que eu devo comprar a caneta? Porque depois a gente sabe que o pai vai apresentar outras sugestões para que ela possa ganhar o dinheiro da semanada, né? Ao invés de mesada, ele usa a palavra semanada. Então, na primeira questão, para qual finalidade essa HQ foi produzida? Vocês tinham que ter dado conta de tentar responder essa primeira questão. E a segunda é pensando em que público, né? Qual é o público que o Maurício de Souza teve a intencionalidade de atingir, de afetar ao elaborar essa história em quadrinhos que associa, né, a linguagem verbal, que são as palavras, a linguagem não verbal, que são as imagens, os desenhos, as ilustrações, compondo o que nós chamamos de linguagem multissemiótica, multimodal ou híbrida, né? Porque se constitui de desenhos, imagens, somado às palavras, né? Então, quando nós temos esse composto híbrido, nós temos uma linguagem multissemiótica, porque ela produz múltiplos sentidos e promove ali uma reflexão sempre, né? Com uma boa intencionalidade por parte de quem elaborou. Então vejam, a nossa sugestão ficou assim: a HQ foi produzida para ser um material educativo. A gente percebe que tem ali, né, uma intencionalidade de promover a educação financeira das crianças, né, para que elas não sejam aí gastadores compulsivos, para que aprendam a economizar e a estabelecer prioridades no momento dos gastos. E na segunda questão, né, nós tínhamos que pensar para que público que se dirige esse tipo de histórias em quadrinhos, esse tipo de reflexão. Então, esse material educativo foi pensado para ensinar crianças e adolescentes a usar o dinheiro, né? Então, embora prioritariamente nós podemos entender que esse público seja de crianças e adolescentes, mas, obviamente, muitas vezes os adultos também precisam de ler esse tipo de histórias em quadrinhos, esse tipo de gênero textual, para também fazer uma reflexão sobre a questão do consumismo, né? Sobre a questão do endividamento sem necessidade. Então, continuando aqui, né? A gente tem aqui nessa questão da semântica, da semiótica, da produção de sentido das histórias em quadrinhos, né? Vejam aqui que nesse slide a gente trouxe uma reflexão. Os sentidos nas histórias em quadrinhos ou HQs são produzidos pela articulação entre a linguagem não verbal, os desenhos, e a linguagem verbal, as informações escritas, né? Então vejam aqui, na linguagem verbal nós temos ali ou o novo sorvete de melancia que você queria experimentar, né? Temos um fragmento aqui, né, que está contextualizado no todo da história em quadrinhos que estamos analisando ao longo dessa aula. E na linguagem não verbal nós temos ali, além da imagem dos personagens, né, de um braço do sofá, temos também um balão de pensamento, né? A Magali, ela consegue visualizar por meio da imaginação o sorvete de melancia. E observem que ela faz aquela expressão com a língua, né? Tipo, deu água na boca só de pensar. Mas ela vai ter que refletir, vai ter que selecionar o que ela vai fazer, né? No que ela vai gastar o dinheiro dela ali, porque vai ter que estabelecer uma prioridade. Então, a gente tem que os formatos dos balões são usados para indicar quando há fala ou pensamento, ou sussurro, ou grito, etc. Então, observem aqui que nós temos, né, vários formatos de balões, né? Não somente o balão de pensamento, conforme a gente viu aí no slide anterior, mas balões de diálogos. E esses balões de diálogos também, eles existem em diversos formatos, né? Então chama a atenção, por exemplo, o balão que está aqui inserido a palavra socorro. Percebam que ele tem ali, né, uma forma de chamar a atenção do leitor, feita ali em zigue-zague, num formato que forma ali, né, um V invertido, e que, de certa forma, essa imagem desse balão associada à palavra, à linguagem verbal, enfatiza e sensibiliza o leitor para prestar atenção, né, no significado e na intencionalidade de quem elaborou. E vamos agora, então, para a nossa terceira atividade, tá? Então, na terceira atividade, nós temos aqui o enunciado. O pai da Magali dá dicas para que ela gaste o dinheiro da semanada. Entre as dicas estão a caneta de 4 cores, uma coleira com guizo para o mingau ou o sorvete de melancia. No entanto, ele avisa que é preciso priorizar o que é mais necessário para aprender a administrar o dinheiro. Qual dessas dicas a menina segue? E aí, será que ela segue alguma dica?
Então, um tempo para vocês tentarem se lembrar da história em quadrinhos e responder a mais essa questão. Retornando então, pessoal, observem que a nossa sugestão de resposta, né, consiste em afirmar que ela decide priorizar o que era mais importante ou urgente na perspectiva dela, deixando o restante para um outro momento, pois dessa forma não gastaria toda a mesada de uma só vez, né? Então, ela teve que fazer uma escolha, né? E como toda escolha, quando a gente faz uma escolha, a gente abre mão de outras coisas. Isso faz parte da nossa existência humana, caminha com a gente sempre. A cada momento na vida, a gente é obrigado a fazer escolhas. Uma escolha de algo pressupõe a abrir mão de outras coisas que também talvez a gente gostaria, mas não gostaria tanto. Então, tem que estabelecer prioridades, certo? Então, nesta aula, nós lemos e interpretamos uma história em quadrinhos, identificamos a finalidade do texto e reconhecemos os elementos que compõem as histórias em quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!